Já me apresentou aqui, né? Eu sou o Marcos e eu faço parte da Igreja Central lá de Ji-Paraná. E o irmão Dair me convidou, né, para poder compartilhar a mensagem com vocês nesta manhã. Quero dizer que todos vocês são bem-vindos aqui na casa do Senhor, né? E nós viemos aqui, em primeiro lugar, oferecermos adoração ao Senhor, né? Prestar um culto. E esse é um conceito que muitos cristãos têm perdido. E às vezes eu ficava notando, né, desde a minha juventude, que às vezes as pessoas chegavam na igreja, irmão Daí, e se alguém não viesse aqui conduzir o louvor, ele não louva Jesus. Então eu falo assim, eu estou indo louvar a Jesus. Não, ele está indo fazer o quê? Ele está indo acompanhar alguém louvar a Jesus. Ah, eu estou indo adorar. Não, adorar não é quando você acompanha uma adoração, assiste uma adoração. Você vem para oferecer adoração, você vem para adorar. Quando alguém te convida para comer, ele convida só para você ficar lá observando? Se alguém convidou você para comer, né? Você vai chegar lá e você vai mastigar, vai comer, você vai participar daquela refeição. Então aqui no corpo de Cristo nós também somos convidados a oferecer. Quando nós cantamos o hino, nós temos que meditar. Esse último hino que nós cantamos mesmo é uma oração, não é verdade? Você está falando com Deus, você está conversando com Ele através da sua música. Outros hinos, né, por Confie, que é muito lindo essa canção, ele está falando que nós estamos falando para quem? Para o nosso semelhante, estamos falando para as pessoas que estão ao nosso redor, não é verdade? Então, nós viemos aqui, né, para adorar o Senhor, para oferecer uma adoração, para prestar culto ao Senhor, e nós devemos fazer isso conscientemente, né, com a nossa razão, com a nossa mente, com a nossa reverência, e também cantando, né, orando, ofertando, são formas que nós temos de adorar o Senhor. E eu queria convidar você a oferecer mais um louvor a Jesus. Eu não combinei com o pessoal da música, não precisa colocar aí, tá? Porque todo mundo conhece, eu quero ouvir a voz da igreja. Eu não sou bom de cantar, né? Mas quero convidar vocês a cantar comigo. Quantos conhecem a música que fala assim, ó? Deixa eu abrir aqui que é para eu não errar a letra, né? Que às vezes eu posso errar a letra. Fala assim, ó. Em espírito e em verdade. Quem conhece? Canta aí comigo, hein? Te adoramos. Olhe para Jesus. Te adoramos. Em espírito e em verdade. Te adoramos. Te adoramos. A quem? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Para quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Fala pra ele. Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém? Minha garganta não tá boa, né? A gripe tá pegando todo mundo aí. O Wellington, né, que eu tô na casa dele, tá muito mal. Até peço que vocês orem por ele, que ele ficou muito mal quinta, sexta e hoje também. Eu tô dando muito chá para ele lá de gengibre com alho e um xarope que ele comprou, né? O nosso pastor aqui local, ele antecipou, né, no culto de Ano Novo, e também o ancião antecipou hoje que durante todo este ano os cultos serão propositais, não serão cultos aleatórios. As mensagens terão o propósito de levá-los como uma comunidade a compreender quem vocês são, a sua identidade e o propósito pelo qual o Senhor os chamou, né? O Senhor os convidou para servi-lo. O Senhor comprou vocês. Hoje na lição, um dos nossos irmãos estava aqui, eu sei quem eu era e hoje eu sei para onde Jesus me trouxe. Eu sei o que Jesus fez comigo. E então existe um propósito e
O título da mensagem é Quem sou eu? Nesta jornada, no reino de Deus. Jesus sempre, quando ele ia pregar, ele falava assim, ó, o reino dos céus é semelhante a alguma coisa, né? Então ele contava uma história para dizer como era o reino dos céus. E ele deixava bem claro, com exemplos práticos do dia a dia, como era o reino dos céus e como as pessoas poderiam fazer parte desse reino. Então, eu e você somos convidados, né, a fazer parte do reino de Deus. E eu sempre gosto de fazer perguntas, porque as perguntas aguçam os nossos pensamentos, aguçam a nossa curiosidade e ela nos leva a prestar atenção na mensagem para aprendermos e aplicarmos a nossa própria vida. Então a pergunta é, quando você está no seu dia a dia, quando às vezes as coisas não dão certo, quando você está numa reunião estressante, quando você está dirigindo o seu carro aí pelas ruas da cidade dia após o outro, né, para fazer o seu trabalho, todo dia você vai lá e faz sempre a mesma coisa, aí você olha para a sua conta bancária e não tem dinheiro, parece que você trabalhou, e aí chegou no fim do ano, tá na mesma situação. E aí você faz uma pergunta, né? Quem realmente eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Será que a vida tem sentido? Se você é como eu, provavelmente você já se perguntou isso muitas vezes. É ou não é? Às vezes o relacionamento não está dando muito certo. Nós vivemos em um mundo, né, que a resposta é sempre um rótulo externo, né? As pessoas costumam nos rotular por aquilo que que nós temos, né? A nossa identidade é o cargo, é gerente do banco, é gerente não sei de quê, é fulano de tal, é o patrimônio, né? Olha, fulano tem aquela casa bonita, aquela casa de esquina, tem aquela fazenda, tem aquele carrão. Ou às vezes é pelo nosso resultado, né? Olha, fulano é muito bom, né? Eu nasci, né, com uma certa habilidade de passar em provas. E aí eu sempre tenho facilidade com provas, então alguém pode me rotular, falar assim, olha, aquela pessoa ali é bom para passar em provas, né? Então o nosso desempenho, né, naquilo que nós entregamos resultados. Ou nos dias difíceis, né, o nosso rótulo pode ser o nosso fracasso, né? Alguém pode dizer, olha, é o desempregado, é o endividado, aquele que nunca é suficiente, ou às vezes nós mesmos atribuímos a nós esse rótulo. Existe uma coisa chamada que é o síndrome do impostor, né? Minha esposa diz que eu tenho essa síndrome do impostor, que nós sempre achamos que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que alguma coisa de bom que aconteceu é porque é um milagre, alguma coisa, uma coincidência, uma sorte. E nós acabamos nos rotulando, as pessoas também nos rotulam por isso. E isso cria o que é chamado de a corrida dos ratos, né? Sempre correndo em círculos, né? Aí, inclusive no mundo financeiro as pessoas usam essa teoria, né, que é a corrida dos ratos. Cada vez vai correndo em círculos e nunca sai daquele local. Nunca chega em lugar nenhum. E aí no fundo, né, existe uma sensação no nosso coração que diz, é só isso? O mundo é só isso? Às vezes eu fico pensando, né, por que Paulo falou assim, olha, se eu morrer é lucro? Você já parou para pensar por que ele falava isso? É porque às vezes a vida aqui não faz muito sentido, não é verdade? Ele falou assim, ó, se eu viver, ele disse, eu vivo por Cristo, o viver é Cristo, mas se eu morrer é lucro. Sabia que eu penso nisso? Porque quem morre, para nós que somos cristãos, para mim é uma bênção enorme, é ou não é? Eu só não penso muito isso porque eu tenho 2 crianças pequenas para cuidar, né? Mas imagina que eles já fossem grandes e pudessem cuidar deles. Seria um descanso, é uma bênção poder descansar de todas as atrocidades deste mundo, os desafios, doenças. Mas a Bíblia apresenta pra gente uma resposta diferente. Enquanto a morte não chega, né? E a maioria de nós tem medo da morte, enquanto nós estamos aguardando a morte ou a volta de Jesus, a Bíblia apresenta uma perspectiva muito positiva para nós. E é isso que nós queremos aprender hoje, que responde à pergunta que eu fiz no início. Quem sou eu? Qual é o propósito pelo qual eu estou aqui? Por que Deus me chamou para estar aqui servindo Ele hoje? Então, é uma identidade que não é conquistada, é uma resposta que não vem de fora para dentro, mas vem de cima para baixo, né? É um presente, é uma identidade recebida do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, né? No capítulo 2, no verso 9. Primeira carta de Pedro, né? No capítulo 2 e o verso 9.
Aqui no capítulo 2, Pedro estava discorrendo, né, a respeito da igreja e o contraste entre quem éramos antes e quem o Senhor nos tornou, e estava também fazendo um contraste entre aqueles que não criam e que tropeçavam em Jesus. Você pode ver no final do verso 8, fala assim que as pessoas tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Aí ele faz o outro contraste no verso 9, que ele diz assim, olha, vocês, porém, não são assim. Vocês não tropeçam na palavra, não tropeçam em Jesus, pelo contrário, olha quem vocês são. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, hoje eu quero convidar você, eu quero dizer que eu não consigo concorrer com celular, né, com distrações. Então, deixa o celular, fala assim, Jesus, hoje eu não vou concorrer aqui a mensagem com o meu celular. Deixa ali do lado, ou se você quiser, coloca no aplicativo de notas, né, que é para poder você anotar o significado de cada palavra. Nós vamos passar palavra por palavra aqui nesse texto para entender o que Deus está querendo nos dizer com esses 4 títulos que Ele nos dá quando nós aceitamos a Jesus. E 4 títulos que Ele nos dá também nos... Muito obrigado, irmão. Você sabia, né, que Deus faz uma promessa que quem dá um copo de água a um desses pequeninos, de maneira nenhuma, perderá o seu galardão, né? Então, irmão, tem um galardão no céu esperando para você, tá bom? Muito obrigado pela água. Então, 4 títulos e no final eu vou levar você a tomar 4 decisões também, tá bom? Então, anota aí quantos títulos que Deus nos dá. E no final nós vamos tomar quantas decisões? 4 decisões. Então, já acostuma o seu cérebro aí, porque no final o Senhor vai ajudar você a tomar 4 decisões. Então, o primeiro título que Deus nos dá aqui é geração eleita. A primeira palavra que Pedro fala é vocês são. Ele diz assim, você não se tornou, você conquistou, não, vocês são. Deus atribuiu a você, Deus tornou você, Deus fez você uma geração eleita. Deus escolheu. Essa palavra geração eleita significa uma raça escolhida ou uma família selecionada. Quando você volta, aqui Pedro está evocando textos do Antigo Testamento e ele está dizendo assim, olha, Deus lá no Antigo Testamento falou assim, olha, eu chamei você, Abraão, do meio dos povos, eu fui lá e escolhi você. Quando você vai para os profetas, Deus fala assim, olha, eu encontrei você no deserto como se fosse alguém, um aborto, por exemplo, suja de sangue, ninguém te quis, te abandonou, eu fui lá e peguei você com carinho, eu cuidei, eu vesti, eu te aqueci, eu te dei vestes valiosas, né? Te enchi de joias, e Deus então descreve ao longo do Antigo Testamento todo o seu cuidado, toda a sua predileção, né? Pelo povo de Israel. E agora Pedro fala para a igreja daquele tempo, falou assim, agora vocês estão ocupando este lugar de Israel, um povo escolhido, né? Uma geração eleita. E quer dizer, era um ato soberano da graça, e como diz Efésios 1:4, né? Era um ato que foi planejado antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha no seu coração conceder esse status a nós como geração eleita. E é um presente de Deus em sua soberania, realizada por Ele no passado, é um presente e não um troféu. Então, o mundo nos vê como um recurso, quando nós temos força para trabalhar, somos bons, né? Mas quando nós não servimos mais para nada, somos descartados. Nós, quando estamos diante de Deus, a nossa herança não é garantida pelo sobrenome, é garantida pelo status que Deus concede a nós legalmente por sua palavra, né? Fala assim, eu estou escolhendo você, eu te tornei o meu filho, agora você é filho do Rei do Universo. Simples assim, se você aceita isso, e isso é poderoso, sabe por quê? Não sei quantos aqui, eu tinha até escrito aqui esse sermão mais longo, mas aí eu fui fazer uma avaliação lá, e aí eu falei assim, não, vai demorar demais. Então, mas eu gosto muito de uma coisa que os pentecostais fazem mais do que a gente, que é de declarar bênçãos. Não tem? Eu declaro bênçãos, eu abençoo. E a Bíblia ensina isso lá em Números, capítulo 6.
Os versos 24 a 26, Deus falou assim: quando os sacerdotes forem reunir o povo, vocês vão estender a mão sobre o povo e vão abençoar o povo. Então, proferir bênçãos e falar isso também, olha, muda a nossa mente. Ó. Eu sou geração eleita, Deus me escolheu. Então, eu sou qualquer Zé Ruela? Não, eu sou importante para Deus. Jesus me elegeu para ser filho dele, filho do rei do universo. Imagine que você foi adotado por um rei, né? Que você não fez nada para merecer. De repente o seu sobrenome muda, o seu status legal também muda e você passa agora a pertencer simplesmente. Essa é a nossa realidade espiritual hoje, né? Você foi trazido para a família de Deus. A segunda palavra é sacerdócio real, que é ou reino de sacerdotes. Algumas traduções da Bíblia diz, né? Reino de sacerdotes. Esse título é assombroso, né? No Antigo Testamento era um paradoxo, porque o sacerdote era sacerdote e o rei era o quê? Era rei, então eram figuras separadas. Na história de Davi, por exemplo, você sempre vê, quando ele vai conquistar uma cidade, ele pede para o sacerdote vir, fala assim, ó, consulta a Deus por mim, para saber se eu devo ir lá ou se eu não devo. E aí ele pegava a estola sacerdotal e falava com Deus e Deus respondia, vai ou não vai, né? Mas hoje não. Deus uniu essas duas figuras na sua pessoa. Ele falou assim, agora você é um sacerdote real, você é um sacerdote e também é rei. E mais curioso ainda é que o sacerdote naquela época, apenas um sacerdote podia entrar uma única vez aonde? Na presença de Deus, em nome do povo. E hoje Deus está falando assim, olha, você tem acesso direto à presença de Deus, de acordo com Hebreus, né, 4:16. A sua oração não precisa de intermediário. Você pode adentrar confiantemente no trono da graça e pode fazer a sua petição. Você pode falar com Deus. Você não é um sacerdote mendigo, né? Você serve com autoridade e com dignidade que vem do Rei dos Reis. Isso é interessante, eu já vi alguém falando sobre isso, que quando Satanás vem nos acusar, nós podemos apresentar para ele a nossa identidade e também apresentar para ele o nosso advogado. É ou não é? Porque o que é que as pessoas que têm autoridade, principalmente no Brasil, fazem quando elas são abordadas? Carteirada, né? Fala assim, você sabe com quem que você está falando? Eu já trabalhei no Ministério Público, né? Eu era oficial do Ministério Público. Aí, eu lembro porque eu não tenho aparência lá, essas coisas, sou baixinho, magrinho, né? Você chega, as pessoas não te respeitam. Aí eu usava um crachá, né? Quando eu chegava nos lugares com um crachazinho do Ministério Público, todo mundo me respeitava. Gente, era impressionante. Então, quando você tem uma identidade com você, gente, as pessoas te respeitam. Eu tenho experiência própria, né? Quando eu era oficial, eu chegava lá, tava todo mundo, oficial do Ministério Público, não sei o que tem, aquela coisa toda, né? Como se eu fosse alguém assim muito importante. E é isso que Deus está dizendo. Quando o Satanás vier acusar você, quando ele vier falar que você não vale nada, que você não presta, quando vierem os pensamentos, né, negativos, você fala assim, não, eu sou o sacerdote real, eu sou filho do Rei dos Reis, ele me deu essa nova identidade, esse título é ele que atribui para mim. E isso transforma, meus queridos irmãos, o seu dia a dia. Porque eu ouvi os nossos irmãos falando aqui na Escola Sabatina que nosso maior desafio como igreja nesse século, principalmente aqui no Ocidente, é fazer uma separação que os gregos faziam entre a religião, a espiritualidade e a sua vida. É como se aqui nós fôssemos uma pessoa e aí ali fora, quando nós saímos, nós somos alguém completamente diferente. E o mundo mais antigo lá, que é os asiáticos, principalmente, né, no Oriente, eles têm dificuldade de aceitar o cristianismo por isso, porque os Estados Unidos é cristão, não é? O Brasil também é um país cristão, mas como que tem mais violência, mais roubo, as pessoas dão nó umas nas outras, né, enganam, mentem muito mais do que no Oriente. Por quê? O cristianismo não deveria fazer parte do nosso trabalho lá? Não deveria fazer parte da nossa família, do marido honrar a esposa, da esposa honrar o marido, os filhos obedecerem os pais? Essa semana eu encontrei um canal bem interessante, eu queria recomendar para vocês, que é o Diário de um CEO, é um cara lá da Inglaterra, e agora ficou fácil, né, gente? O YouTube agora traduz, para quem não entende inglês, ele traduz automático já, então eu gosto disso, né? E uma mulher, uma empresária, né, ela falou assim, olha,
se eu souber que alguém traiu a esposa ou o marido, se ela foi infiel, se alguém tiver um caso fora, eu demito da minha empresa. Uma mulher lá milionária. Recentemente a mídia mostrou, alguém foi assistir um show lá em Londres, e aí tinha um CEO de uma empresa junto com uma presidente lá da empresa, e os dois foram o quê? Demitidos, não foram? Porque nem no mundo dos negócios se aceita. Você pode ouvir qualquer coach aí desses que fala que você vai ficar rico e milionário, eles ensinam, né, que a fidelidade é em primeiro caso. Eu já assisti, eu sou advogado, né, eles me recomendaram assistir aquela série lá de Suits, né? Eu só tenho cabeça para assistir a primeira temporada, porque para mim repete muito e a minha cabeça não consegue assistir isso. Mas uma coisa que eu notei tanto na série Suits, como numa série que eu assisti a primeira temporada também, que era Billions, é que eles fazem muitas coisas erradas, mas uma coisa que eles não fazem é trair as esposas. As pessoas bem-sucedidas, é uma regra do sucesso não trair os seus cônjuges. Eu fiquei impressionado isso, que um milionário ele ia lá para a piscina, lá, praticamente sem roupa, com uma mulher, mas eles não traíam o seu cônjuge com aquela pessoa. Eu fiquei impressionado com isso. No mundo dos negócios, não se aceita traição. E aí, quando nós cristãos, os servos dos reis, o Filho de Deus, fala assim, não, eu posso ali pegar uma aqui, pegar outra ali. E aí, não precisa de fidelidade. Mas no reino de Deus, né, Deus também exige fidelidade nos atos diários, nas pequenas coisas, no dia a dia, na sua vida cotidiana, de fazer o seu trabalho bem feitinho, porque você não está fazendo o seu trabalho só para as pessoas que você trabalha. Você está fazendo o seu trabalho para honrar e glorificar a quem? Aquele que te chamou, aquele que fez você, que deu a sua nova identidade. Então, o seu trabalho é o seu santuário, a sua mesa, o seu computador. Muitos aqui trabalham na construção, né? Outros trabalham na limpeza, outros trabalham em escritórios. Então ali é o seu santuário, onde você adora, onde você é chamado para honrar o Senhor, um sacerdote real. Então você intercede pelos seus colegas, você os abençoa, você abençoa a sua família, você ora pelo seu cônjuge, você abençoa o seu cônjuge, você manda uma mensagem para ela. Você é um sacerdote real, você não é um mendigo, né? Alguém qualquer. O terceiro título que Deus nos dá é Nação Santa, Povo Exclusivo. Então, esse título aqui, ele significa assim, ó, é um título duplo, né? Que eu falei que seriam 4, né? Então, o terceiro é Nação Santa e o quarto título é Povo Exclusivo. Somos uma nova nação, né? Sem fronteiras geográficas como era Israel. Nós somos unidos pelo sangue de Cristo. E santo significa separado, significa ser consagrado para Deus. Significa ser destinado para um propósito. Nós não somos esquisitos, né? Só temos um propósito diferente. Lá no original, né, a palavra grega usada é laos eis peripoisin, né? Parece que não significa nada para nós no português, né? Mas ele carrega a força da aliança que Deus fez com Israel lá no passado. Uma relação de aliança, né? Um contrato que Deus, ele faz esse contrato fiado na sua própria justiça e na sua fidelidade. Ele diz, eu não vou descumprir o meu contrato. Se você quiser, o meu contrato vai ser cumprido com você. Então Deus não nos diz, você é meu funcionário. Ou clientes, né? Deus diz assim, vocês são o meu povo, né? Um povo santo, uma nação santa, um povo exclusivo, ou em outra tradução fala um povo peculiar, né? Alguém especial para Deus, como se fosse a joia da sua coroa, o seu tesouro pessoal. Quando você tem uma coisa muito valiosa, como que você cuida dessa coisa? Como você cuidava da Tida, meu irmão, quando ela era pequenininha? Você deixava ela jogada ou você cuidava bem dela? Protegia, né? É por isso que ela ama o Senhor tanto assim, não é verdade? Então, quando nós temos uma coisa muito preciosa, nós cuidamos bem. E Deus cuida bem de você porque você é precioso. Muito mais do que isso. Eu quero aqui fazer uma ponte, né, com uma parábola que Jesus falando assim, que um homem, o reino dos céus é semelhante a um homem que procura boas pérolas. E um dia ele estava trabalhando em um campo e ele encontrou uma pérola de grande preço. Então ele vai e enterra aquela pérola, né, e ele volta para casa e ele vende tudo que ele tinha para fazer o quê? Para ir lá e comprar aquele campo onde estava a pérola. Assim também ele estava representando a quem?
O Deus do céu vê você como uma pérola perdida, né? Estava lá suja de terra, mas ele então dá o que ele tinha de melhor, que ele tinha de mais precioso, que era quem? O seu filho, o seu único filho, para vir e para substituir você. Olha que valor Deus dá para você. O quanto Deus o ama e quanto você é importante para ele. Então, Pedro aqui estava dizendo para o povo, né, para a igreja do Novo Testamento, assim, olha, vocês foram escolhidos, né, como um povo exclusivo, peculiar. Tamanho é o seu valor que o Deus do céu escolheu enviar o seu filho para dar a vida por você. E agora você é importante para ele cuida de você. Nós valemos o sangue de Jesus, né, o preço mais alto que nós poderíamos precificar, né, por assim dizer. Então, esses 4 títulos, né, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo, responde à pergunta que fiz no início, né, quem eu sou? Então, esses aí são os nossos títulos, né, pelo qual nós somos definidos. Só que o Pedro não para por aí. Ele traz para quê? A fim de quê? Então não é simplesmente para você falar assim, não, eu sou o filho do rei, eu sou maravilhoso, bonito, eu sou o cara. Não, existe um propósito pelo qual você foi investido, pelo qual você recebeu esse crachá, né, essa nova identidade. Ontem eu estava assistindo um vídeo, né, de uma mulher americana, ela foi para o Brasil ser missionária, encontrou uma pessoa lá, e eles se casaram e acho que ele veio para cá e ontem, quer dizer, nesse vídeo, né, acho que foi antes do Natal, ele recebeu a sua nova identidade de cidadania americana, né? Então agora ele tem uma nova identidade. Não é um sonho ter uma identidade americana? Eu sempre brinco com ele, eu falei assim, acho que imagina como que o americano se sente, né? Porque todo o mundo praticamente quer ter uma identidade americana, o privilégio de morar nessa nação. E a coisa que eu mais admiro, você sabe por que essa nação é como é essa nação? Não sei se você já leu no Espírito de Profecia, mas Ellen White diz que essa nação tem a bênção do Senhor sobre ela. Embora Apocalipse 13 diz que ela se apresenta como cordeiro, depois vai falar como dragão, mas no seu início, né, ela foi fundada sob a bênção e a proteção de Deus, a fidelidade, a obediência aos mandamentos de Deus, o estudo da palavra, o respeito à vida humana e às pessoas. Isso é impressionante, eu gosto muito disso, entende? E então tudo que alguém poderia desejar, né, é viver num lugar onde você é livre, onde você tem possibilidades, não é verdade? E se você tiver sua identidade, aqueles que têm, né, então isso é muito precioso. E Deus agora fala assim, não, eu te dou a minha identidade de nação santa, povo exclusivo, escolhido, né, um sacerdote real e uma geração eleita para um propósito. Qual é o propósito? O propósito é o seguinte, olha, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus deu essa nova identidade para você representá-lo. Porque uma identidade sem propósito é egocentrismo. Eu sou o cara, eu sou o fulano de tal e simplesmente isso. Mas o propósito de Deus, que agora que você é um cidadão dos céus, você se torna um embaixador. E o que faz o embaixador do Brasil aqui nos Estados Unidos? Representa os interesses daquela nação aqui. Ele deve defender os interesses do Brasil aqui neste país. Você pode ver que a embaixada do Brasil, a embaixada dos Estados Unidos lá no Brasil, agora com esse novo governo, sempre fica futicando o governo de lá, né? Falando assim, olha, se acontecer tal coisa, se fizer tal coisa, fulano de tal tá fazendo as coisas erradas. Então, o que ele tá fazendo nada mais é do que representar o pensamento do governo americano dentro daquela nação, daquela outra nação. Ele representa... Agora já imaginou se o embaixador de lá começar a falar assim, criticar o presidente daqui? O que o presidente ia fazer com ele? Ia trazer ele de volta para cá, né? Ia aplicar um castigo nele, né? E muitas vezes não é isso que nós fazemos? Nós somos embaixadores do reino de Deus, mas ficamos, né? Eu tenho até uma mensagem que eu costumo dizer sobre a mentira, né? Que nós falamos que somos do reino de Deus e ficamos trabalhando de graça para Satanás. Mandando coisa mentirosa no WhatsApp, né? Olha, aconteceu tal coisa, Lula vai fechar as igrejas e não sei o quê. E hoje, com a inteligência artificial, ficou muito mais difícil de discernirmos
o que é certo, o que é verdadeiro ou o que foi inventado. É ou não é verdade? Então, o Senhor nos convidou para poder representá-lo, para sermos embaixadores. Um propósito de sermos este povo. E o propósito é traduzido aqui como a palavra assim, ó, de anunciar ou proclamar. E a palavra grega para isso é ex angelete. Anjo, que sempre é um proclamador, né? Essa palavra acho que dá origem à palavra anjo. Então, mas tem o ex, um E e um X antes, que significa assim, ó, para fora. Você é um proclamador para fora. Você não vai salvar ninguém, você não tem o poder, mas você tem o privilégio, né, de proclamar, de falar assim, olha, aqui está a salvação. Foi isso que Deus fez. Você quer aceitar? Então nós somos o quê? Proclamadores, anunciadores. Somos os propagandistas, né? Fazemos a propaganda do reino de Deus por onde nós andamos. Então este é o propósito que ele fala. Então, como é que nós fazemos isso? Com a sua ética no trabalho, você anuncia que o seu Deus é íntegro, com seu respeito aos pais, aos professores, às autoridades, né? Também com sua fidelidade ao seu cônjuge, com a sua generosidade neste mundo ganancioso, né? Você anuncia que o seu Deus provê suas necessidades, com a sua paz em meio ao caos. Você não fica desesperado, então você anuncia para o mundo que é Deus que reina e Ele cuida de você. O seu cristianismo diário dentro do seu lar, né, exercendo o seu sacerdócio lá dentro da sua casa, também testemunha. Você é um embaixador. Eu já usei esse exemplo aqui, né? As suas ações, a sua fala, os seus modos, tudo reflete o seu rei. E no reino de Deus, também, o nosso país é o reino dos céus, não é verdade? Então nós representamos, com a nossa vida, a que reino nós pertencemos. O Pedro, ele não inventou essas palavras, como eu disse, ele estava ecoando o que Deus havia dito para Israel naquele tempo. E eu gosto muito de Deuteronômio, eu tenho aprendido muito, desde criança. Eu nunca me esqueci, quando eu fiz meu ano bíblico, de Deuteronômio 28, verso 13 e 14. Porque lá fala assim, ó, eu chamei vocês. Ele faz várias bênçãos, né? Desde os versos iniciais, fala assim, ó, vocês vão ser abençoados, se vocês me obedecerem, vão ser abençoados ao entrar, ao sair. As suas panelas vão ser abençoadas. As crias das suas vacas vão ser abençoadas. Os frutos do seu ventre vão ser abençoados. A sua roça vai ser abençoada. Tudo vai ser abençoado. E você sempre estará por cima e não por baixo. Será sempre cabeça e não rabo. Então, é o propósito de Deus. E eu aprendi desde cedo que o Senhor desejava não que nós vivêssemos uma luta, uma loucura para nos manter, nos tornar ricos, porque Israel precisou trabalhar muito para poder receber cidades construídas. Eles precisaram construir as cidades? Eles precisaram plantar vinhas? Não, Deus já deu tudo pronto para eles. Lembra do testemunho que nós ouvimos aqui agora? Ele tinha dinheiro para construir aquele local? Não tinha, né? Mas Deus provê, meus irmãos. Então, quando eu leio Deuteronômio 28, eu vejo que o objetivo de Deus com Israel, e quando Pedro agora faz essa ligação, o objetivo de Deus conosco hoje também é: eu quero que você viva uma vida de dependência de mim, eu vou abençoar você. E aí vai acontecer o que está em Deuteronômio 4, verso 7. Fala assim, olha, as nações vão olhar para vocês e vão dizer assim, olha como aquele jovem é abençoado, que tem leis tão justas, que povo maravilhoso é esse, que tem deuses tão achegados a si. Já imaginou as pessoas olhando para você e falando isso? Olha como o Dair é uma pessoa tão abençoada, eu também quero seguir o Deus dele. Se você ler o Deuteronômio, você vai entender exatamente isso. E Pedro aqui, ele aparentemente, ele evoca essa imagem, esse desejo de Deus lá do passado, para trazer para a nossa realidade hoje. Falando assim, eu quero que você represente bem a mim, as pessoas vão olhar para você e vão me glorificar. Isso, inclusive, está lá. Jesus falou isso, né? Olha, quando eu for para o céu, eu vou enviar o Espírito Santo e vocês vão fazer as obras que eu faço e vai fazer obras ainda muito maiores do que essa. Para que, em outro lugar, em Mateus 5, né, ele fala assim, ó, vocês também vão deixar a luz de vocês brilhar para que as pessoas vejam e façam o quê? E glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, tudo que Deus quer que nós façamos é vivamos com Ele, para que assim a nossa luz brilhe,
e as pessoas deem glória não para a gente, mas deem glória para quem? Para o reino de Deus. Se você ler Deuteronômio 1, versos 18 a 20, você vai ver também que Deus desejava, como uma manifestação do seu conhecimento, até para os pagãos, para quem nunca teve revelação da Bíblia, nem conhece a Jesus, através da natureza, Deus desejava duas coisas: que as pessoas reconhecessem que era Deus e que eles dessem glória para Deus. Então, esse era o objetivo de Deus. Então, agora nós vamos para as 4 decisões que você deve tomar a partir desse conhecimento. Com essa identidade que o Senhor te dá. Não pode ser somente teoria aqui do sábado, aqui na igreja. Tem que mudar a forma como você vai pisar no seu trabalho amanhã ou na segunda-feira. Como você vai pisar no seu lar quando você voltar para casa. Sabe, eu até havia anotado antes um texto que eu gosto muito, que é Mateus 5 até o capítulo 7. Você deveria adotar isso para sua família, sabia? Porque se você está vivendo hoje o seu casamento, você não, sei lá, vocês estão distantes, se você acha que a culpa é do outro, leia, volta para casa hoje. O Senhor tem solução para a sua família. E faz parte dessa nova identidade. Uma vez eu ouvi um pastor bem velhinho falando, né, que ele achava que o problema do ministério dele era a esposa. Ele orou: Senhor, eu não posso essa esposa aqui, Senhor, está me atrapalhando, eu queria te servir e tudo. Aí diz ele que Deus falou para ele assim: ei, você permite eu amar a sua esposa através de você? Depois que eu aprendi isso, irmãos, assim, foi maravilhoso, entende? Porque eu acho que todo casamento tem os seus altos e baixos, não tem? Mas quando você olha para o seu casamento, não que aquela pessoa ali é simplesmente mais uma pessoa, mas que você está ali, que o casamento é uma coisa de Deus e que você vai ser um canal para Deus amar aquela pessoa, irmãos, muda tudo. Aí muda tudo porque não se trata da outra pessoa, se trata de você e quem? De você e o seu Deus. Agora você é um sacerdócio real, uma nação santa. Você é um povo, uma propriedade exclusiva de Deus. Então, 4 decisões. Primeira, decida que o seu lar será a sua primeira base do sacerdócio real. Se somos sacerdotes, nosso primeiro altar é onde? Na nossa casa. Então, 3 coisas para você fazer. Faça o culto familiar com a sua família, mesmo que seja breve, né? Chame todos da sua casa, leia um verso bíblico e orem juntos. Se possível, cante um louvor, porque isso vai criar memórias inesquecíveis na mente dos seus filhos. Faça isso. Primeira coisa, né? Culto familiar. Rapidinho, não precisa demorar. Segunda coisa, assuma a autoridade sacerdotal sobre o que entra na sua casa. Faça uma checagem essa semana. O que seus filhos estão comendo? O que eles estão assistindo? Que hora eles estão indo dormir? O que eles estão vendo no celular, jogando? O que eles estão ouvindo? Você é o sacerdote do seu lar, é responsável pela salvação dos seus filhos. Terceira coisa, agende no seu celular um momento para orar pelo seu cônjuge e também para declarar bênção sobre os seus filhos. Declarar bênção, falar assim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre você. Declare bênção sobre os seus filhos. Vai na internet, tem muito que ensina a fazer isso, e isso tem efeito, irmãos. E nesse momento você já pode aproveitar e mandar uma mensagem para o seu cônjuge, né? Falando, olha como você é importante para mim. Dá uma ligação rapidinho lá, né? Não faz diferença? Faz ou não faz? E aí, quantos vão fazer isso essa semana? Você acha que dá para fazer? Ó, a Tida falou que vai fazer, hein, Gilmar? Depois você me conta se ela fez, hein? Muito bem, então a primeira coisa, decidir que o seu lar é a sua primeira base de sacerdócio real. Segunda coisa, decida ver o seu trabalho como um ministério sacerdotal, não apenas como uma fonte de renda. Então a sua ação vai ser o seguinte, ó, Senhor, hoje eu vou para o meu trabalho e eu vou fazer o meu trabalho não para o meu patrão, não para o dono daquela casa lá, mas vou fazer o meu trabalho para o Senhor. Lá vai ser o meu santuário, usa as minhas habilidades para a sua honra e para a sua glória. Eu te ofereço um serviço santo em contato com as pessoas. Então escolha uma tarefa essa semana, tá bom? Escolha uma tarefa para você honrar o nome de Deus e fazer conscientemente para a glória de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 10, 31. Terceiro, decida que a sua prosperidade tem um propósito real, um propósito do reino e não somente um propósito pessoal. Você não é dono de tudo que você recebe, né? Então decida separar o seu dízimo, uma oferta, né, para Deus como gratidão. Revisa o seu orçamento, né? O que está lá na primeira linha? São as suas dívidas? Ou é a sua gratidão, a sua fidelidade, uma intenção real de ajudar as pessoas que estão em necessidade?
uma poupança para o futuro, né, para sua família. Então isso declara na prática que Deus é o seu Senhor e não o dinheiro. E o quarto, decida ser um portador de luz nos ambientes competitivos, né? Onde você for, onde tiver fofoca, leve silêncio, né? Palavra de edificação. Onde tiver desespero por resultados, leve paz daquele que já é eleito, que é escolhido por Jesus. Uma pessoa que está segura em Cristo. Onde tiver corrupção, né, infidelidade, leve integridade santa. Assim você vai honrar o nome de Deus. Então, identifique um local essa semana. Se alguém vier falar uma fofoca, quiser falar alguma coisa, você fica em silêncio ou fala, isso aí vai edificar? Então, vamos parar por aqui. Você pode ser o stop, né, do mal, da fofoca, da miséria. Então, leve alegria, leve uma atitude positiva. Então, Jesus deseja, essa é a sua identidade, né? Primeiro nos dá a identidade e depois nos chama para viver de acordo com ela. Não como o número de um sistema, né? Não como mais alguém no meio da multidão, mas um filho do rei, um sacerdócio real. E agora eu quero convidar você para juntos nós cantarmos o hino de número 160 dos nossos hinários. Esse hino fala sobre crescimento em graça. E no final, quando nós orarmos, eu quero convidar você a falar assim para Deus, Senhor, me dá poder, Jesus, para viver esta verdade essa semana, sendo sacerdote no lar, no trabalho, um mordomo do Senhor com meu dinheiro e um portador de luz mesmo nos lugares mais difíceis. Vamos cantar? Vamos ficar em pé e vamos cantar? Quero convidar os meninos ali do louvor, né? Crescendo em graça. Cante com seu coração. Entrego a Jesus. O que você entrega? Meus caprichos pessoais. As suas vontades. As vontades tão carnais. Pra quê? Sigo em frente. Faça a sua entrega. Entrego a Jesus. Olhe pro trono dele e fala pra ele agora. Pureza do meu ser. Quero mais do seu amor. Quero viver em paz. E então, crescendo em poder, vou crescendo em graça, movido pela fé. Como? Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Por quê? Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite e amanhã trará o brilho de quem? Será muito em breve esse dia. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, pra que eu possa perdoar meu semelhante. Cante com seu coração. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração. Quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Por quê? Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém? Quantos gostariam de tomar essa decisão de viver isso que nós aprendemos hoje? Permaneça com a sua mão levantada para mostrar para o céu. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por nos escolheres, Senhor, quando ainda éramos invisíveis. Porque o Senhor nos comprou, Senhor, quando nós ainda éramos indesejados. Muito obrigado
por não nos dares um cargo, Senhor, mas uma coroa, não um salário, mas uma herança, não uma função, Senhor, mas uma família, a família do Teu reino. Amém. Por favor, agora me capacita e capacita os meus irmãos. Abra, Senhor, os nossos olhos e nos ajuda a ver os nossos lares, os nossos trabalhos, onde quer que colocarmos nossos pés, Senhor, como um lugar onde nós representamos o Teu reino. Amém. Eu e os meus irmãos levantamos as nossas mãos aos céus agora, expressando a nossa decisão de honrar o Seu nome, de vivermos como nação santa, sacerdócio real, como povo exclusivo, uma propriedade do Senhor. Nos dê poder para sermos vitoriosos na nossa decisão. Nos ajude a vivermos esses novos dias de 2026 para a Tua honra, para a Tua glória, com a cabeça erguida, com os ombros erguidos, Senhor, certos de que nós pertencemos a um reino superior. Aviva a fé dos meus irmãos, anima-os e fortalece-os. Ajude aqueles, Senhor, que estão hesitantes em tomar a decisão de aceitar o Senhor como seu Salvador pessoal. Ajude eles a tomar a decisão. Ajude eles a perceberem o quão valiosos eles são para Ti, quão desejoso o Senhor está de que eles se entreguem a Ti. Dá poder, Senhor, para meus irmãos serem vitoriosos, para mim, para a minha família também sermos vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora, vire para quem está do seu lado e fala assim para ele assim, olha, esta semana eu vou viver como sacerdote do meu rei, como um povo exclusivo de Deus, um portador de luz.